Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez com o coração alegre, especialmente por ser hoje um dia muito especial para o cristianismo. Eu quero no programa Palavra de Fé falar sobre os benefícios da ressurreição de Jesus. Eu tenho certeza que você vai se alegrar comigo, porque o nosso Jesus ressuscitou. Vamos fazer a leitura de um texto, João capítulo 20, o verso 19. Diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre os benefícios da ressurreição de Jesus. Os benefícios da ressurreição de Jesus. Nós estamos comemorando esta semana a ressurreição de Jesus. E é necessário a gente compreender que o cristianismo não seria o mesmo se Jesus não tivesse ressuscitado. A maior vitória da igreja reside no fato de Jesus ter ressuscitado. Tão importante quanto a morte de Jesus foi o fato dele não permanecer no túmulo. Imagine os senhores como tudo seria diferente se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas glórias a Deus, que, como o versículo que acabei de ler, diz que chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro, era domingo, Jesus tinha morrido na sexta, e agora era domingo, e o versículo 19 do capítulo de número 20, diz que chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. E Jesus diz da seguinte forma para eles: paz seja convosco. Eu quero mostrar aos amados, nesta mensagem, que a ressurreição de Jesus é, na verdade, o que faz o cristianismo diferente de todas as demais religiões. Todas as demais religiões. O cristianismo, ele tem a sua fé fundamentada num Cristo que morreu, é verdade, mas que ressuscitou. E isso para nós é extraordinário. Tanto é extraordinário que eu quero mostrar aqui alguns benefícios da ressurreição de nosso amado Jesus. Quais seriam elas? Vamos ler, o texto por si só nos ensina algumas verdades. A primeira verdade que eu quero mostrar dentro desse tema, os benefícios da ressurreição de Jesus, é a seguinte: a morte de Jesus, porque só pode ressuscitar quem morreu, não é verdade? Então, a morte de Jesus trouxe medo e inquietude. Foi isso que a morte trouxe. Mas a ressurreição vai trazer de volta a paz e a coragem. Veja o que está escrito aí. O versículo que eu já li diz que os discípulos estavam com medo, trancados, as portas estavam cerradas. Eles estavam com medo de quê? Estavam com medo dos mesmos que tinham matado Jesus,
Os mesmos que tinham levado Jesus para a cruz do Calvário, e eles eram seguidores do Mestre. Lembram de Pedro? Que por 3 vezes foi questionado que ele parecia um dos seguidores de Jesus, e ele negou Jesus por 3 vezes. Eles estavam fechados com medo. Mas a razão da morte, aliás, a razão do medo deles era a morte de Jesus, e aquele que era a razão de todo medo, agora se coloca no meio deles. E é por isso que eu estou afirmando que se a morte traz medo e inquietude, a ressurreição traz de volta a paz e a coragem. Olha o que está escrito, o versículo diz: e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Sabe por que eu sou feliz em servir a Jesus? Sabe por que eu tenho felicidade em servir ao meu Senhor? Porque eu sirvo um Cristo ressurreto. Aleluia! Ele morreu, é verdade, mas ele ressuscitou. E nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. E eu quero dizer a você que está me ouvindo, você que está sintonizado com o programa Palavra de Fé, lembre-se de uma coisa: o fato dele ter ressuscitado me garante paz do coração. E a paz que ele nos proporciona não é uma paz sintética, não é uma paz criada em laboratório, não. A paz que Jesus nos dá é aquela paz que, antes de morrer e ressuscitar, ele tinha prometido para os discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus disse essas palavras, e agora ele está aqui dizendo para eles: paz sejam convosco. Eu quero dizer a você que está sem paz, quem sabe você que está vivendo um momento muito difícil da sua vida, está sem paz. Jesus tem a paz que você precisa. Jesus não só tem, como ele quer lhe dar essa paz. E como é que você consegue essa paz? Aceitando a morte, mas também crendo na ressurreição de Jesus e abraçando o sacrifício vicário que ele fez na cruz do Calvário. Esta é uma verdade maravilhosa que deve ser comemorada por nós que somos cristãos, que nós que expressamos a nossa fé em Cristo Jesus. Jesus disse: paz seja convosco. Eu preciso fazer uma intervenção comercial e dentro de um minutinho estamos voltando com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando baseado no tema Os Benefícios da Ressurreição de Jesus. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que se a morte trouxe medo e inquietude, a ressurreição de Jesus trouxe paz e coragem ao coração dos discípulos. Mas existe uma outra coisa que nós precisamos ver. O versículo 20 diz assim, e dizendo isso, o que ele disse? Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aqui está uma outra verdade que eu quero compartilhar com você. Veja, a morte trouxe tristeza, eles ficaram tristes, mas a ressurreição está devolvendo a alegria.
É o que o versículo está dizendo. Leia novamente comigo. E dizendo isso, Jesus dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Eles ficaram felizes, porque Jesus estava agora novamente entre eles e ressurreto. E o mais lindo de tudo é que Jesus estava agora ressurreto e um corpo glorioso. É óbvio que ali ele estava já no processo de teofania, porque as portas estavam cerradas, o versículo 19 diz, e ele se põe no meio deles sem passar por porta. Ele entra e se coloca no meio deles, porque aqui já estava, ou já havia acontecido, o processo da ressurreição. E ele mesmo vai dizer em Mateus capítulo 28, finalzinho do livro de Mateus, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus agora já não estava simplesmente como homem, mas ele estava como Cristo. E ele se coloca no meio dos discípulos, devolve-lhes a paz e também alegra o coração deles. Que você possa receber a alegria do Senhor. Eu quero usar a minha voz de servo de Deus, que funciona como canal da operação de Deus para você, na oportunidade, para te dizer uma mensagem profética. Deus quer alegria no seu coração. E hoje, esta semana, é uma semana que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Então que você possa vivenciar isso e saber que a morte trouxe tristeza, mas a ressurreição trouxe alegria. Que Jesus possa te dar essa alegria no seu coração, assim como ele deu aos discípulos. Que Jesus possa colocar no seu coração essa alegria que só ele tem para dar. A Bíblia diz que na presença dele há abundância de alegria. Então, se você anda triste, amargurado, desesperançado, é porque você tem estado distante de Jesus. Pastor, quer dizer que quem anda com Jesus não tem tristeza? Não é isso que eu estou dizendo. Deixa eu explicar direitinho. Quem anda com Jesus tem motivo para viver feliz. Isso não quer dizer que você não tenha tristeza em alguns momentos, mas se você vive constantemente triste, então o seu cristianismo tem algum defeito. Porque a minha Bíblia diz, e a sua também, que na presença dele há abundância de alegria. Como é que eu posso explicar uma pessoa que está na presença dele e vive constantemente triste? Alguma coisa está errada com a sua fé. Jesus quer te dar alegria. E um dos benefícios da ressurreição de Jesus é nos devolver a alegria. Mas esse texto ele é lindo, ele tem outras verdades aqui inseridas. Veja o versículo de número 22 e 23. Vamos ler o 21 para a gente não perder a sequência. Diz assim, ó, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, qual é o terceiro benefício que nós encontramos dentro desse texto? A morte torna o coração duro e insensível. A ressurreição devolve-nos a capacitação do perdão através do Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Está escrito aqui, ó, e assoprou-lhe sobre eles o Espírito Santo. E disse, recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e a quem retiverdes, lhes serão retidos. Então aqui está a terceira grande bênção, o grande benefício da ressurreição de Jesus. Os discípulos estão recebendo o poder do Espírito Santo. É bem verdade que o completo enchimento do Espírito vai acontecer no dia de Pentecoste, um pouco mais na frente, mas aqui eles já estão recebendo da poderosa influência, da maravilhosa, poderosa unção do Espírito, para que eles pudessem tornar-se novamente sensíveis a Deus, e não só sensíveis, como também capacitados a perdoar os pecados das pessoas que nos ofendem. Coisa linda, irmãos, é pensar na ressurreição de Jesus. É levar-nos a refletirmos sobre essas verdades. Eu vejo aqui que Jesus está dando a eles
o que eles precisam. E aqui eu quero dizer para você, você que não tem muita facilidade para perdoar, alguma coisa precisa ser feita. O Espírito Santo é o maior interessado em levar você a ser capacitado, credenciado a perdoar. A ressurreição de Jesus vai proporcionar isso aos discípulos e precisa proporcionar também a nós, porque assim como eles eram discípulos, nós também somos discípulos de Jesus. Vamos fazer mais um intervalo comercial e na sequência eu quero concluir essa mensagem, os benefícios da ressurreição de Jesus. 1 minuto só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando sobre os benefícios da ressurreição de Jesus. E no último bloco eu encerrei mostrando que a morte torna o coração duro e insensível, mas a ressurreição devolve-nos a capacitação do perdão através do Espírito Santo. Mas existe uma quarta verdade que eu quero mostrar. Veja o versículo 25. O versículo 24 diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quando Jesus se colocou no meio deles, Tomé não estava. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Foi as palavras de Tomé. Essas foram as palavras de Tomé. Então aqui tem uma quarta verdade. A morte trouxe incredulidade, mas a ressurreição devolve a certeza de que vale a pena acreditar. Aleluia! Glórias a Jesus! O versículo posterior, os versículos posteriores vão mostrar isso. Tomé, como não estava presente, não creu, não acreditou, diz, não acredito, vocês estão tendo visões, eu vi ele morrendo, ele não ressuscitou, dúvida, incredulidade, muito embora Jesus não poucas vezes, antes de morrer e ressuscitar, ele tinha dito que aquilo haveria de acontecer, eu terei que ser entregue nas mãos dos salteadores, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não foi uma, não foi duas vezes que Jesus ensinou esse tema para eles. Mas eles não acreditaram. E Jesus vai novamente se apresentar a eles para tirar do coração de Tomé a incredulidade e a dúvida. Veja o que está escrito no versículo 27. Depois, versículo 26. 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, como já disse, e apresentou-se no meio e disse,
paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Foi isso que Jesus disse para Tomé. Não seja incrédulo. Não creia apenas naquilo que você vê. Os discípulos não disseram a você: você não creu? Pois então faça aquilo que você disse que precisaria ser feito para você acreditar. A morte trouxe incredulidade, a ressurreição devolveu a certeza de que vale a pena confiar. E aí você vai ver Tomé se derretendo diante de Jesus. Versículo 9 diz: e disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos outros milagres. E aqui eu aprendo uma grande verdade, muito, muito expressiva. Nós precisamos, acima de tudo, desfrutar uma poderosa experiência com Deus, para que a gente possa sentir que vale a pena servir a Deus. Qual é, pastor? Que experiência que o senhor está falando? A experiência de você ver o Espírito Santo agindo dentro de você, te colocando convicção, confiança, fé, porque é justamente essa fé que vai fazer a gente acreditar naquilo que a gente não vê. Qual é o princípio fundamental do cristianismo, da nossa relação com Jesus? A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Então Deus quer que você tenha essa experiência com Ele, que você possa crer, que você possa acreditar, mesmo naquilo que você não vê. Mas você sente. Eu sinto Deus agindo dentro de mim, e por mais que as pessoas digam: eu não creio em Deus, tudo bem, mas dentro de mim há uma experiência poderosa, extraordinária, sobrenatural, que faz com que eu creia em tudo aquilo que Deus promete para mim. Sabe por quê? Porque eu não vejo, mas eu sinto dentro de mim. E aqui eu quero encerrar a mensagem mostrando, queridos, dentro dos benefícios da ressurreição de Jesus, que a morte, ela tira o néctar da vida. A ressurreição devolve-nos o prazer de viver com excelência. O cristianismo tem mudado a vida de muitas pessoas, apesar de alguns discordarem, mas por não conhecer os pormenores de uma fé produtiva, de uma fé sobrenatural, uma fé que leva as pessoas à mudança. Eu tenho visto pessoas sendo transformadas pelo poder da fé. Sabe por quê? Porque Jesus morreu e porque Jesus ressuscitou. Então, glórias ao Senhor nas alturas. Louvado seja o nosso amado Jesus, porque Ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Jesus pôs o dedo na cara da morte e venceu a morte e se transformou nas primícias daqueles que morrem, mas ressuscita. Como Ele morreu e ressuscitou, eu também tenho a certeza de que um dia, morrendo, eu poderei ressuscitar para desfrutar da eternidade ao lado do meu amado Jesus. É isso, eu quero orar com você e louvar o Senhor por ter ressuscitado Jesus. Vamos orar, vamos agradecer o Pai pela ressurreição de Jesus. Pai querido, Pai santo, Pai de amor, eu me emociono quando eu penso na ressurreição do Teu Filho. Se é triste saber que Ele morreu, é feliz saber que Ele ressuscitou. Enche a nossa alma de paz, de esperança, de confiança, de alegria. Tira a incredulidade, coloca a fé, o ânimo, a esperança de que
nós estamos servindo a um Deus vivo, não um Deus morto, não um Deus que está sepultado, mas um Deus que está vivo, que ressurgiu dentre os mortos, se transformando nas primícias. Ó Senhor, abençoa cada um dos nossos irmãos, que nós consigamos desfrutar da ressurreição do Teu Filho Jesus. Que nós tenhamos condições de viver uma vida vitoriosa a partir da nossa fé no Teu Filho, Pai. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos, no nome dEle, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé e eu tenho convicção de que a mensagem que você acabou de ouvir pode perfeitamente levar você a uma vida vitoriosa. Eu quero me despedir de todos vocês, desejando uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Lembra-se do nosso lema? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.